Parashat Tzav, segunda aliás, Sheni. Vai da beira do Nel Moshe Lemor, Hashem disse para Moshe, dizendo: Ze korban Aaron vanav asher kivu Hashem, b'yom imashach oto asita, e façou minchat amid, machatzita baboker, machatzita barev. Aqui a Torá fala sobre um korban que cada Cohen tinha que trazer na primeira vez que ele entrava no Beit HaMikdash para trabalhar como Cohen. Então dizer que o korban de Aaron, seus filhos, quer dizer o Cohen Gadol, mesmo que ele já tinha começado a trabalhar, mas o dia que ele foi escolhido, o Cohen Gadol tinha esse korban. A Sirita Ifá, uma medida de Ifá, Soler, é de farinha, Minchat Amid, Mahatzitá Babok e Mahatzitá Barev. Metade trazer de manhã, metade de tarde, depois a gente vai ver que o Cohen Gadol trazia isso todo dia. Diz o Rashi, Ze korban Aaron vanav, Afet Yotot, Makrivim Asidat Ifá, Biom Shemit Chanchim Lavodá. Também é Diotot, quer dizer, mesmo quem não é o Cohen Gadol, ele tinha que trazer no dia que Mitchaner, no dia que era o Hinur, que ele começava a trabalhar, tinha que trazer um korban desse. Aval Cohen Gadol Bechol Yom. O Cohen Gadol trazia esse korban diariamente, chamado Havitei Cohen Gadol, Shenemar Mincha Tamid. Como ele diz, Mincha Tamid. E aí continua o Passuk, Cohen Mashem Tartav, Mibanav, um dos próximos Pasukim vai dizer que o Cohen Gadol trazia todos os dias. Pasuk Dalet Alma Havat Bashem Tease Murbechet Evena Tufnei Mincha Pitin Takriv Reich Nichoach Lashem. Era feita numa mahavata, tipo é um utensílio do Beit HaMikdash, tipo uma frigideira Bashemen com óleo. Tease será feita Murbechet. Murbechet, o Rashi vai explicar. Tevena Tufnei Mincha. Era o korban Mincha de farinha Pitin, depois ela era quebrada e queimada. Diz o Rashi. Murbechet Halutá Berotchim Kotsorká. Ela era cozida bastante, bem cozida. Tufnei Afuyá Fuyotarbe. Depois de cozida, era também afiar, assada várias vezes. Hal Halitá Ufibatam. Depois que ele cozinhava ela bem na água, eles no forno eles assavam. Depois, mais uma vez, fritava nessa mahavá. Quer dizer, tinham vários processos de cocção. Minchal Pitim Melamed Sheteoná Ptitar. Que a gente aprende que precisava ptitar, quebrar ela em pedacinhos. Pasuk Tetvav, a Cohen Mashiach Tartav Mibanav Asiltach, Okolam Hashem Kalil Toktar. O Cohen Mashiach é chamado Cohen Gadol, que quando ele era escolhido como Cohen Gadol, ungiam ele, isso quer dizer Meshihá, Mashiach ungiam ele com Shemen na Mishhá. Na época que tinha o Shemen na Mishhá, quer dizer, até o final do primeiro Beit HaMikdash. O Cohen Mashiach Tartav Mibanav, Cohen Mashiach, dos seus filhos, quer dizer, os próximos Cohen Gadol, e a Seutach Okolam, vai fazer sempre, quer dizer, todos os dias, que ele tinha que fazer todo dia. Lashem Kalil Toktar, ela era totalmente consumida. Diz o Rashi, a Mashiach Tartav Mibanav, a Mashiach Mibanav Tartav. Um Cohen que seria ungido dos filhos de Aaron, Cohen Gadol. Kalil Toktar, não fazer kmitzah de tirar um pedacinho como fazer com o Minchá do Israel ou do Levi. Ela kulaklil, toda essa Minchá de Cohen, mesmo que não fosse com Gadol, qualquer Cohen, ela era totalmente queimada. Toda a Minchá de algum Cohen, ela era totalmente consumida. Aqui diz, passou toda a Minchá de qualquer Cohen, quer dizer que o dono é um Cohen, ela era totalmente consumida no Mizbeach. Klil Kula Shavel Gavot. Toda ela, sem desurash, toda ela era entregue para Hashem. Agora vamos para Pasuk Yutzayim. Vai da beira Hashem Moshe Lemor, da beira Aaron Vebanad Mor, Zot Orat HaChatat, Bimkom Asher Tishachet Olat Tishachet HaChatat, Ifnei Hashem Kodesh Kadashim Ir. Está falando sobre o Korban Chatat. O Korban Chatat é um Korban vindo do nome Het, quando alguém fazia alguns pecados sem querer. Ele tinha que trazer um korban, lógico, com chuvá. Como onde era feito o shritá do korban, ou lá no mesmo lugar será feito o korban hatat, kodesh kodashim, um korban kodesh kodashim, que só kohanim poderiam comer, não dava hoje, não é como o olá, que todo ele era consumido, mas pelo menos só kohanim. E o teta kohen mechateu ta yochlena bemakom kadosh teachel bachatzar ol moed. O kohen que mechatei, que faz o processo de hatat, ele comerá, quer dizer, aqui a gente aprende que o hatat é dado para os kohanim, Bimkom Kadosh, mas não podia comer em qualquer lugar, tinha que ser não só em Yerushalayim, dentro do Beit HaMikdash. Quando fala Bachatzar Oel Moed, a Mechateotá, diz Urash, a Mechateotá, a ovelha da Vodatea Shinaset Hatat Aliador, aquele que faz os trabalhos que, por isso ainda estava Mechate, que é aquele korban, vira Hatat por causa dele. A Mechateotá Yochlena,
Araúl avodá, o Cohen que ele está propício para avodá. Yatzatami bishazri kadamim shenu cholega basar. Veio incluir um Cohen que estava impuro na hora que jogaram sangue no Mizbeach. Quer dizer, não precisava aquele só o Cohen que trabalhou naquele corban. O Cohen que estava apto na hora que sacrificaram aquele corban, esse sim pode participar da divisão. Não podemos dizer que somente os Kohanim que participaram na prática, que ele diz mais adiante, todo masculino dos Kohanim podem comer. Quer dizer, aqui o Passuco está falando que qualquer Kohen que tinha o potencial que poderia trabalhar no Beit HaMikdash naquele momento, que ele estava puro, ele pode participar da divisão. Vamos para o Passuco Kaf 20. Kol asher gabi b'sarai k'dash, asher izem midama al beged, asher ze'alen techabez b'makom kadosh. Qualquer objeto ou comida que vai tocar naquela carne do hatat e vai absorver, ficava kadosh, se caiu sangue em uma roupa, alguma coisa daquele korban hatat, aquela roupa tinha que ser lavada num lugar kadosh, no mikve. Não só lavada, tinha que ir para o mikve também. Diz Urashi, qualquer coisa de comida que vai tocar vai ser engolida. Ikdash, liot kamo, vai ser kadosh como hatat. Se é um hatat pasul, se era um hatat pasul, ele vai ficar pasul. Se era um hatat que era kasher, ele vai ter que ser comido como as leis do hatat, só por kohanim, etc. Mesmo que não era originalmente hatat. Se pingou um sangue do hatat numa roupa, então aquela roupa teria que ser lavada no mikve da Azará. Aqui o Urashi vai explicar a conjugação desse verbo. Se um utensílio de barro foi cozido nele, o korban hatat, ele absorve, tinha que ser ishaber, quebrado. A gente sabe que coisas de barro, porcelana em geral, não tem como kasherizar. Agora, se foi um utensílio de metal, o murag chutava mais. Pode ser lavado, é a galá que a gente faz kasherizando, mas se é de heres, teria que ser quebrado. Diz Urashi aqui, ishaber, está falando sobre um kliheres, um utensílio de barro, que abriar, o que ele engoliu, depois passa 1, 2 dias, ele vira notar, algo que sobrou, que é proibido ser consumido nos korbanot. Como é de heres, não tem como kasherizar, teria que ser quebrado. O murak, ele falou que se for de metal, ele era lavado. Lashon tamurukei amnashim, a gente vê no Megilat, etc. Tamurukei amnashim, ele será lavado. O murak beshotav lo flota de bilatova. Klicheres limdecha katuv kan sheno yotzei midei do piolholam. Se ele é de metal, como se dizem as leis de kashrut, do meio da forma que entrou, ele será retirado com água quente, etc. Mas se ele é de heres, não tem como kasherizar. Continua o pasuk kavbeit kol zachar ba'kohanim yochalotar kodesh kodashim, e todo masculino dos Kohen vai comer o korban hatat, é um chamado kodesh kodashim. Existe kodashei kalim, que é mais simples, mas o hatat é kodashei kalim, com um kodesh bem severo. Diz Urashi, kol zachar ba'kohanim yochalotar, alamat Hashem yechateotar, mulemala lo netzishar kohanim, ela letzit shenor ha'u lechitui. Daqui aprendemos, como já foi dito acima, que como está escrito a Kohen, Amehateu Kohen, que trabalhou no korban hatat, não necessariamente o Kohen que na prática trabalhou, e sim o Kohen que tinha o potencial, ou seja, ele estava puro. Qualquer korban hatat, que a maioria dos hatat não levava-se do sangue deles dentro do Kodesh HaKodashim. Se algum korban foi levado o sangue dentro do Kodesh HaKodashim, como tinha alguns em Yom Kippur, etc., assim, aquele korban hatat não pode ser consumido por ninguém. Diz Urashi, se sem querer alguém pegou um hatat retsional, um hatat externo, que não era para ser levado dentro do Kodesh HaKodashim, mas sem querer levaram, psulá, deixa o korban pasul e ele teria que ser queimado. Para incluir qualquer kodashim, quer dizer, qualquer kodashim que mesmo que sem querer levaram do sangue dele e aspergiram dentro do Kodesh HaKodashim, aquilo por ser invalida o korban. Perek Zain agora, Pasukalev, Zotorat Hashem Kodesh Kadashim Essas são as leis do Korban Hashem, que ele vinha por certos pecados, não como o Hatat. O Korban Hashem tinha até pecados que a pessoa fazia de propósito. Ele fala Kodesh Kodashim, o Karev entre Munatou Krevá. O é um miúdo.
Ele você está excluindo, apenas ele. Ele fala, ele é um miúto, uma exclusão. O que quer dizer uma exclusão? Que ele é caref, tumuratou, se foi trocado, sua troca não. Passou bem, como achar escatu e tal lá, escatu e tacham, vedamou esroca nos versa vivo. No mesmo lugar que é chamado Tzafon, na parte norte do Beit HaMikdash, lá tinha umas argolinhas que eles lá imobilizavam o animal para fazer escritar. Lá seria feito a escritar também do Korban Hashem. Seu sangue será derramado em torno do Mizbeach. Diz Urashi, Shchatu, de balar os escritórios a benefício de Matzino Hashem Tzibur, Shenemar Shchatu Rabim, Tlaô Beolá, havia o lado Tzibur, lado Tzafon. Vem nos dizer que assim que muitos desses Korban Olá, etc., todos eles eram feitos no Tzafon, numa parte que é conhecido como norte, no Beit HaMikdash. Passou Gimel, todo seu sebo será sacrificado. Ele diz, etaliá, uma parte do sebo próximo ao rabo, uma parte da gordura que cobria o intestino. Eram partes do animal que eram sacrificadas no Mizbeach. Diz Urash, por enquanto ainda não for, até agora não foram explicados quais eram os órgãos do Korban Hashem que seriam sacrificados. Por isso houve necessidade de aqui especificá-los. O Korban Hatat ele não explicou tanto que na Parashá Vaikra já foi bem definido. Etaliá, uma gordura próxima à cauda do animal. Lefiche Hashem enobá ela ailokeves. O Hashem só podia ser feito de carneiro ou de bode. E esses animais, a gordura próxima ao rabo deles, ela é sacrificada. Por isso que, mas de boi não, mas como esse Korban Hashem só podia vir de pequeno porte, de ail, que é o bode, o keves, o carneirinho, então eles tinham que pegar uma parte do rabo depois de fazer uma escrita e sacrificar. Quer dizer, os kohanim tinham que saber exatamente qual era a parte que eles deviam sacrificar, qual que não. Diz outras partes, os dois rins, junto com o Helev Asherem, com o sebo que estava sobre eles, Asher Alaksalim, que estava sobre o baço, o diafragma também, tudo isso era sacrificado. E a serena, retirado e sacrificado. E o Kohen levaria ao Mizbeach, é um Hasham para Hashem. Diz Urashi, Hashamu, Atinatek Shmom Mimeno, Limed Hasham Shemetu Balav. Quer dizer, enquanto ele tem ainda o nome de Hasham, ele está caracterizado como Hasham, é chamado de Hasham. Vem nos ensinar um Korban Hasham, Shemetu Balav, que os seus donos morreram. Aí a pessoa fica na dúvida, o que fazer com aquele Korban? Ou se alguém, eles já fizeram outro Korban, perderam um animal e fizeram outro Korban. Se fizeram o escritar daquele animal, ele não serve. No bale lamed alasham shupasul ela lishmo. Que moja da shua katub bechatad. Lefi shasham lo nemar bo ashamu ela leachar aktarat amorim. Veu atzmo shelo kture morav kasher. Quer dizendo que aquele Korban Hashem poderia ser usado. Passuk vav kol zachar bakolim ochleno. Qualquer masculino ou Kohen pode comer o Hashem. Bemakom kadosh. Achel kodesh kodashim. Tem que ser um lugar sagrado, quer dizer, dentro de uma parte do Beit HaMikdash. Kodesh kadashim. Kodesh Kadashimu, Betorat Kohanim Unidrash. Torat Kohanim é um midrash de Alahot sobre o Vaikra. Lá o Urashi traz que ele está explicando bem a situação. O que o Urashi quer dizer com isso? Que o Urashi muitas vezes se prende ao Pashut, ao pshat do Humash. Mas às vezes ele indica que sim, Midrashim tem sobre isso. Kachatat Kasham Torah Chat Laem, Kohen Asher Chaper Bo Lo Yeh. Assim como o Hatat e o Hasham, ambos vêm por pecado, são por pecados diferentes. Torá Hatlem, uma Torá só para eles. A Kohen Asher Chaper Bo Lo Yeh, o Kohen, que ele vai fazer a capará, para ele será o Korban. Já explicamos que não quer dizer o próprio Kohen que trabalhou, o Kohen que estava puro naquele momento. Diz Urashi, Torá Hatlaem, Bedavar Ze. A Kohen Asher Chaper Bo, Araúlia Capará, Rolek Bo, Prata et Bulhão, Mefussar que por veneno. Ele diz o Kohen que estava Araúlia Capará, ele poderia trabalhar, vem excluir. Tvulhom é um Kohen que fez a Tvilá,
Só que parte do processo da Tevilá, a gente vai ver em Parashat Emor, é anoitecer. Então, se o Cohen fez Tevilá de dia, enquanto não anoiteceu, ele é chamado de Tvul que fez Tevilá de dia. O Mechussar Kippurim, ou um Cohen, que ele se impurificou com certas tumot, que além de Tevilá e anoitecer, necessita trazer um korban no dia seguinte. Exemplo, um Cohen que estava Metzorah, ele precisa esperar até o dia seguinte. E Veonen, um Cohen que está entre o falecimento e o enterro, chamado Onen. Esses Kohanim não poderiam participar dos korbanot. É momentâneo, depois passa, eles podem normalmente. Um Kohen que fazia um korban lá, que todo ele era queimado, o couro do animal era dado para os Kohanim, também é parte dos 24 presentes dos Kohanim. Orolá sherikiv la Kohen loye, pra Tvul Yom, o Mechussar Kippurim, Shenam Cholkim Beorot. Quer dizer que o Tvul Yom, como explicamos, o Kohen que fez Tevilá não anoiteceu, o Mechussar Kippurim, que está faltando trazer o korban Ionen, um enlutado, que eles não podiam participar da divisão dos couros dos Olá. Ted vechol minchashet yafe batanor vechol naseh b'malchashet v'almachavad la Kohen makivotah lo tiye. Qualquer korban minchá, seja ele assado no forno, ou marchashet, que foi frito num cri chamado marchashet, ou machavat, uma fritadeira, era para o Kohen, quer dizer, tirava uma parte e levava para o Mizbeach, e o resto chamado Shirei Menachot, o resto das Menachot, era dado para o Kohen. Diz Urash, la Kohen amakrivotah, Yachol levador, será que é somente para aquele Kohen? Tamulomar Yachol Bnei Aron Tiye, está escrito para todos os Bnei Aron. Yachol Lekolar, será que para todos? Tamulomar la Kohen amakrivotah. Keitzad, Lebeitav shel oto yom shemakrivotah. O Urash explica, havia uma divisão chamada Beitav, havia Mishmarot, que eram 24 grupos de Kohanim, 24 grupos de Kohanim, e também, além disso, esses 24 grupos tinham subgrupos que é chamado Beitav. Quer dizer, daquele dia eles pegavam a divisão. Assim funcionava no Beit HaMikdash. Pasuk Yud vechol mincha be'ulav hashamen v'acharevar vechol bnei Aron tiye ish que é achiv. Qualquer korban de mincha be'ulav hashamen, seja ele que foi regado com óleo ou seco, vamos ver o Urash vai explicar qual que é, para todos os filhos de Aron será, quer dizer, para os Kohanim. Diz Urash be'ulav hashamen o mincha nedavá, uma mincha que alguém dava de oferenda ao Beit HaMikdash, ela era com óleo. Vacharevá seca, zumincha rote, a mincha do pecador, que a Torá diz que é proibido colocar óleo, ou mincha knaot, a mincha da sotá, que a mincha knaot é de sotá, que não podia ter óleo. Essa é a mincha seca.